Josi, primeiro, obrigada por estar aqui. Obrigada por Obrigada estar aqui, eu pelo por convite. ter vindo. Estou aqui animadíssima. Animadíssima. Pessoal, pensa num ânimo. Em plena quinta-feira chuvosa, mas glória a Deus saiu um sol. Sim, tem expectativas de sol para o final de semana, então... Depois de ali vivermos em Londres praticamente 2 meses, estamos aqui hoje com muito ânimo recebendo a visionária Josi Miranda. Por favor, uma salva de palmas. Palmas. Bem-vinda. Josi, obrigada por ter vindo, aceitar o convite aqui para estar contando um pouquinho da sua história aqui pra gente. Tô super animada, cada hora que a gente fala é sempre um show novo. Tem uma nova temporada da vida da Josi. Sim, e hoje não podia ser diferente, né? Com certeza, com certeza. Eu que agradeço o convite, me sinto lisonjeada de estar aqui e compartilhar um pouco da minha história, dos projetos, da parceria com a Academy, né? De todo o processo aí de migração que foi desafiador, mas também muito gratificante passar por tudo isso. Então, bora lá entrar em todos os tópicos. Bora. Apertem os cintos e vamos começar. Então, primeiro, conta um pouco pra gente quem é você, da sua trajetória, você pessoa, de onde você é, profissional, família. Contextualiza pro pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Bom, eu sou a Josi Miranda, sou psicóloga, especialista em saúde mental pela USP, mestranda em psicologia clínica pela Universidade da Maia, aqui em Portugal. Sou casada com Israel, não tenho filhos, não tenho pets, embora pretenda. Ah, boa! Mas eu amo música, eu toco flauta transversal, é um dos meus hobbies favoritos. Gente, eu vi, a hora que você mandou a foto, eu falei, não acredito. Sim, que legal. Eu amo flauta transversal, e aí aproveitando, linkando a psicologia com a música, né? Até eu e um colega fizemos um sarau aí, que é até uma das fotos, né? Um sarau da psicologia lá, e a gente tocou aquela música que é muito simbólica do filme Ainda Estou Aqui, né? E aí a gente sentiu um quentinho no coração, representando o Brasil aqui em Portugal, e é isso. Eu comecei a correr agora. Atleta também, então, empreendedora, atleta, mestranda. Estou tentando, aí tem uma clínica, artista. Né? A clínica Miranda Health, e é basicamente isso. Minha vida, né, gira em torno dos hobbies, dos estudos e das viagens, das imigrações, que a gente vai chegar nesse assunto aí. Exato, e você é de Fortaleza, mas praticamente paulista, né? Tem um quezinho ali, um pezinho em São Paulo. São Paulo tem meu coração. Eu mudei para São Paulo, eu era muito jovem, acho que tinha uns 19 anos, morei lá por 12 anos antes de vir para Portugal. Então, um pouco dos dois, um pouco do Nordeste, um pouco do Sudeste. Né? É o tempero com a velocidade juntos. Exatamente, gostei dessa definição. Muito bom. Josi, acho que vale a gente voltar um pouquinho no tempo e entender por onde começou essa história, como que a gente chegou até o momento de se conhecer. E eu queria que a gente fechasse os olhos e voltasse aqui no tempo, há cerca de 3 anos atrás, ou até mais, né? Vamos voltar ali para a época da pandemia, vamos entender o que a Josi fazia, atuação profissional, onde você estava morando, vivendo, qual que era o seu momento que começou a virar chave e você entendeu o seu propósito. Sim, bom, pandemia eu já estava formada, já estava no mercado de trabalho, eu era psicóloga hospitalar, trabalhava no hospital oncológico e assim, sempre foi meu grande sonho trabalhar na psicologia hospitalar. Sim. Quando estava na graduação, área de pesquisa, artigo, tudo, eu queria psicologia hospitalar, porque sim. Legal. Então fiz estágio e aí fui contratada, vida que segue. Chega a pandemia 2020. Uau. Então pensa, eu trabalhava ali no hospital, chega a pandemia, trabalhava 30 horas, depois, né, teve a necessidade de subir para 40 horas, depois para 44, então tinha uma carga semanal de trabalho muito puxada. E até que a pandemia estourou em março, por ali, né, eu peguei a Covid. Nossa.
E aí, naquele cenário, né, que eu estava até comentando, assim, o que vem na minha cabeça é uma cena que eu estava no metrô Sé, quem é de São Paulo vai entender, 6 horas da tarde, horário de pico, e só tinha eu e mais umas 3 pessoas dentro do vagão. E deveria ter 500 mil de pessoas dentro da Exatamente. estação num momento Num normal. momento normal, exatamente. Então, aquela cena ficou na minha cabeça como, ok, isso aqui é muito sério, algo está acontecendo, eu saio para trabalhar porque não tem opção, porque é um serviço essencial, né, área hospitalar, mas com aquele medo de pegar o vírus, de contaminar o meu marido, né, a minha irmã que na época morava comigo também, então... E aí, quando eu fiquei doente, eu não cheguei a ficar internada, mas foram sintomas bem intensos. Levei umas semanas para me recuperar e aí eu comecei a ressignificar muitas coisas sobre o ritmo de vida que eu levava, sobre a carga de trabalho que eu tinha, que era excessiva e que muitas vezes eu romantizava, né, fazer a minha culpa aqui. Sim. Que em São Paulo, para quem é de São Paulo, sabe que o assunto e as rodas de conversa entre os amigos giram em torno do trabalho. Então, meio que a sua identidade é formada pelo trabalho. As pessoas vão se apresentar e elas perguntam: o que que você faz? Não quem é Né? você, o que você gosta, não, o que você faz. Exatamente. Então, eu estava muito naquele mundo e comecei a ressignificar minha relação com o tempo mesmo. Uma das minhas especialidades é a psicologia voltada para a ansiedade. E eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho ansiedade. Hoje muito mais controlada, hoje muito mais, né, com muito mais técnicas aí. Mas na época não tanto. Então eu comecei a rever essa coisa da minha relação com o tempo, do estilo de vida que eu estava levando. A psicologia clínica era algo que eu sempre gostei, mas não era minha paixão. E a partir do momento que eu me vi nessa encruzilhada, vamos dizer, eu pensei, ok, eu preciso fazer uma transição de carreira, eu preciso trabalhar menos e fazer continuar fazendo algo que eu gosto, né? E aí eu tinha alguns pacientes particulares, mas assim, não sabia o que era empreender. Gente, eu não gravava vídeo, eu era super tímida. Pode não parecer, mas eu era uma pessoa super tímida, não gravava vídeo, eu tinha medo de me expor e alguém me julgar, se eu falasse algum termo errado, enfim. E ali na pandemia eu fui fazendo psicoterapia, fui trabalhando muito isso da minha autoestima, identidade. Legal. Em paralelo fui fazendo cursos de empreendedorismo, sobre empreender na clínica. E aí a coisa foi dando certo. Pedi demissão do hospital, saí, comecei a atender online, porque né, não se podia fazer nada presencial naquela altura. Sim. E foi isso, assim, fui divulgando meu trabalho, enquanto comecei a especialização também em saúde mental na USP. E foi um pouco dessa transição ali na pandemia. Que legal. E qual que foi o gatilho? Porque assim, você já saiu de Fortaleza, foi para São Paulo. Israel também se moveu, que também imigram de dentro... Brasília, sim. Exato. E para quem não conhece o Brasil, é um continente, então você sair de Fortaleza e ir para São Paulo é outro universo. Sim. É outra dinâmica, tem outro idioma. Tem outro... Na prática, né? Como você bem disse. E o que aconteceu em um dado momento da sua vida que veio o gatilho que falou, nossa, vou para Portugal. Foi isso? Ou não foi? Ou quero uma mudança? O que virou a chave em você? Sim. Olha, foi aí depois da pandemia. Depois da pandemia, assim, 2022, 2021, o que aconteceu? Eu comecei a fazer muitos cursos, muitas formações de empreendedorismo. Então chegou um momento que eu tinha lotado a minha agenda, né? Para quem é da área da saúde sabe que a gente tem uma limitação de agenda e até para você manter a qualidade do trabalho, não dá para você ficar atendendo um monte de gente. E aí eu tinha fechado a minha agenda, mas as pessoas continuavam chegando, porque eu fazia muita divulgação, né? Eu fiz um site, tinha um Instagram e fazia muito network, assim, de divulgação. As pessoas continuavam chegando. E aí eu começava a encaminhar para colegas, né? E aí eu pensava, puxa, eu faço todo esse trabalho e acaba se perdendo, né? Porque eu não consigo atender todo mundo.
E aí eu tive a ideia de criar a clínica, Legal. né, com equipe, onde as psicólogas tivessem o mesmo estilo de atendimento que o meu, seguissem a mesma linha de raciocínio, e que ali eu fizesse a parte administrativa, elas entrassem com o trabalho, enfim, a clínica foi acontecendo, foi dando muito certo. Mas lembra que eu queria trabalhar menos? Sim, já entendi. Eu tinha essa ideia, né, de trabalhar menos. Vou empreender, vou trabalhar menos. Não é bem assim. E aí, essa é Bárbara. Eu, com equipe, com a estrutura crescendo, eu estava trabalhando tanto quanto ou mais que no hospital, né? Na época da pandemia. Na época da pandemia. E aí eu, nossa, como eu me vi nesse lugar novamente, do trabalho, então eu pensei, ok, eu preciso de uma nova mudança, porque teve o nicho da imigração. Começaram a chegar para atendimento online muitos brasileiros que moravam no exterior e que por conta da pandemia tava essa coisa, volto pro Brasil, não volto, né? Muito cenário de instabilidade em alguns países também. E aí a gente começou a atender essas pessoas e aí eu comecei a estudar sobre imigração, sobre o processo, né, de interculturalidade, de psicologia intercultural. E aí me despertou esse desejo de vivenciar na pele aquilo que os meus pacientes traziam. Além do que, eu precisava continuar minha formação. Então, eu já tinha feito a especialização e pensava, olha, eu faço uma pós, faço um mestrado e comecei a pesquisar. Nesse meio tempo, uma grande amiga, minha melhor amiga, tinha mudado para Portugal. Né? Legal. E aí ela falava um pouco da experiência. Quando eu joguei lá no Google sobre mestrado e tudo mais, eu não sei exatamente a palavra-chave que eu usei, até para você destacar lá no seu CEO. Boa. Mas eu achei Academy, achei no Google. E aí aquela coisa, né? Pessoas que têm ansiedade vão me entender. A gente faz 3 orçamentos, a gente analisa todos os fatores, os riscos, os prós, os contras. Faz uma planilha. Uma Uma reunião de família. Exatamente. E aí eu lembro que a Academy, diferente de outras, foi a que eu me senti mais acolhida. Porque alguém me ligou. Eu não sei se foi você, a Marcela, não lembro. Mas alguém me ligou. E aí me escutou. O que você pretende? A gente precisa entender primeiro o teu perfil e tudo mais, para depois oferecer a solução. E aí isso me cativou. Eu lembro, eu estava meio perdida, eu não sabia nem o que precisava para validar o diploma aqui em Portugal, como era a atuação do psicólogo, estava na fase de pesquisa. E aí foi esclarecedor, né? Porque vocês falaram, olha, o mestrado funciona assim, que a minha intenção era tanto fazer o mestrado como ter a inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses, né? Então, tem esse processo. E aí, a partir desse esclarecimento, eu comecei a amadurecer a ideia. Eu falei, ok, eu vou pensar. Mas já estava bem, né? O bem coração tentada. já tinha tomado uma decisão. Exatamente. E aí, assim, sucedeu. Aí aquela parte da documentação, da burocracia e tudo mais. Então, ter esse apoio é fundamental, gente, porque sim, eu acho que dá para fazer sozinho, mas você economiza energia, tempo, neurônio, tendo alguém que é especialista e que te direciona, te faz, olha, é esses documentos que precisa, faz assim, não faz. Cartas de recomendação, né, que no Brasil não é muito comum. Não é habitual. Se pedir, então eu lembro que entrar em contato com os professores e tudo mais, foi bacana. E aí foi isso, achei a Academy, comecei a amadurecer a ideia de vir para Portugal. A escolha de Portugal porque tinha amigos aqui. Legal. Já que me davam uma segurança. E foi um pouco esse o processo. Que legal, que legal. Um tanto quanto visionária, né? Porque você podia continuar ali em São Paulo ou ir para Fortaleza, continuar estudando e deu um salto quântico ali, não? Sim, sim. Que legal. E conforme as coisas foram evoluindo, que você foi ali conformando esse projeto e que em um dado momento ele vira realidade. E como é que foi esse momento? Porque foi algo que você foi duvidando se ele era verdade ou não, ou você foi confiante, plena ali, não, é isso aí, vai dar tudo certo, vou brilhar, arrasar, e é isso aí, modo
Confiança e autoestima no máximo. Como é que foi? É metade confiança e metade desespero. Metade metade medo, metade coragem. Né? Que eu sempre costumo falar assim que você tem que ir com medo mesmo. Ah, com certeza. Porque o medo ele vai existir, né? Que a coragem não é a ausência do medo, é você ir apesar do medo. Então, migrar ou estudar em outro país, uma mudança que é muito significativa, requer coragem, sim, requer muito planejamento, né? Então eu lembro que a gente sentava, eu e o meu marido, muitas vezes à noite, e ficava fazendo post-its sobre, tipo, cenários, e se isso aqui não der certo? O que a Só gente cenário faz? apocalíptico, né? Claro, o mais gente. incrível é que ninguém pensa, gente, vai dar certo, isso aqui vai correr bem. Não, a gente só olha e se o mundo acabar? E se? Né? Nunca se olha o cenário positivo, né? Não. O que isso é um sabotador da ansiedade, né? A gente não consegue pensar. Explica aí a fisiologia nossa aqui, o nosso inconsciente. Para quem tem ansiedade, eu estou falando para quem tem ansiedade patológica, né? Não aquela ansiedade, quero que a fila ande rápido, eu espero que chegue logo no final de semana. Uma ansiedade, eu tô falando uma ansiedade que te paralisa, que tem uns pensamentos catastróficos. Então é como se o nosso cérebro, ele não funciona, os pensamentos não tivessem funcionais como deveriam. Né? Então ele produz ali pensamentos negativos, catastróficos, e o nosso corpo sente isso, né? Sudorese, palpitação, às vezes uma vertigem que dá, né? Então isso tem nome, não é loucura da nossa cabeça? Não é loucura, se chama ansiedade. E eu gosto de pensar na coisa da moeda, que é assim, se tem uma ansiedade, tem um medo, é como se fosse cara e coroa, né? E que a pessoa tem que identificar o que é o meu medo. Né? É o medo do fracasso, é o medo do avião, de viajar de avião, é o medo, enfim, de não dar conta. Sempre tem um medo atrelado. Né? E claro, com a terapia, você vai aprendendo ali técnicas para você driblar isso e ter pensamentos mais funcionais. Né? Então você tem uma técnica para poder regular isso, conduzir isso, entender que funcionamos assim e que eu consigo virar essa chave também, né? Senão ninguém vive, né? Exatamente, porque a vida tem desafios constantes, a vida é imprevisível, e aí tem comportamentos clássicos que as pessoas ansiosas têm, que é tentar controlar tudo e tentar ser perfeito. Porque é a falsa sensação de segurança que isso vai trazer. Mas como a vida é muito imprevisível, quando acontece algo que não está ali no planejado, quebra esse padrão. E aí a ansiedade se retroalimenta, né? Então, assim, através da psicoterapia e de outras ferramentas, a gente vai entender o que é o gatilho, o que é o padrão da ansiedade e principalmente aquilo que funciona para a pessoa, porque às vezes uma coisa pode funcionar bem para você e para mim não. Então, por isso que o tratamento é muito personalizado. E para você lidar com a sua ansiedade, como é que você fez? Você fazia terapia? Você tinha algum exercício que você aprendeu ali a fazer? Como é que foi? Tinha a questão da terapia. Eu comecei a trabalhar o corpo também, porque acho que as pessoas que trabalham com um lado mais intelectual, né, que trabalha em escritório, que trabalha, você desenvolve muito a cabeça, a mente, e a gente esquece do corpo. Porque a gente vive dentro de um corpo. É verdade, né? Não sei se vocês sabem. Não é só uma consciência voando, voando. Né? Tem um avatarzinho, veio um avatar e algo que é insubstituível é o nosso corpo. Né? Você consegue comprar um celular novo, uma roupa nova, mas você não consegue comprar um corpo novo. Então, essa conexão é essencial para a ansiedade diminuir, né? Legal. Trabalhar o exercício físico, a consciência corporal, o que o meu corpo está me dizendo, porque o corpo fala, né? Então, às vezes você fala, não, tá tudo bem, olha, a minha vida tá ok, mas seu cabelo tá caindo, mas você não para de ter dor de cabeça, mas é uma sensação de peso nos ombros. Algo não está correto, seu corpo está te mandando uma mensagem e você não está conseguindo codificar ali, dizer, né? Então eu comecei a trabalhar muito isso, além de fazer terapia, comecei a fazer caminhadas, ir para academia. E tem uma técnica muito boa, inclusive, que eu posso deixar aqui para vocês, que é pensar os 3 cenários. Certo. Quais são? O pior que pode acontecer. Ok. Esse aí já vai vir naturalmente, você não vai precisar fazer nem esforço.
Esse é o automático Esse é que vem. automático, exatamente. O pior que pode acontecer, o melhor que pode acontecer, aí você vai precisar fazer um esforço para pensar um pouco mais positivo. E o caminho do meio, que é qual o cenário mais real? Que é assim, ok, vou ter dificuldades, pode ser que não dê certo do jeito que eu quero, perfeito, mas que dê certo. Então você vai relativizando ali aquele pensamento que às vezes é muito rígido, é muito catastrófico. Né? Então eu ficava pensando nesses 3 cenários, foi o que me ajudou aí na espera do visto, né? Que a gente Nossa, é manda os terrível. documentos. E Esse eu período é lembro, triste, né? nossa, você fez tudo que estava no seu alcance, tudo que estava no seu controle, mandou. Agora é esperar. Não tem o que fazer, né? E aí tem gente que, ai, mas eu vou sem visto, mas eu quero fazer assim. Gente, calma, calma. Você já fez tudo que estava no seu alcance, então agora é esperar. Distrair a cabeça, fazer outras coisas, né? E esperar que vai chegar, vai dar tudo certo. Então foi um pouco isso, as ferramentas que eu usei para lidar com a ansiedade, porque tem aquele processo assim do pré e do pós, né? Uhum. O pré-visto, pós-visto, quando você chega no país, aí é outra fase, né? É outro desafio. E você comentando aqui, Josi, que você trabalha esses 3 cenários, e eu normalmente adiciono mais um cenário para as pessoas. Porque as pessoas estão ali travadas, é o que você falou. Se a gente está com medo que nos paralisa, tem alguma coisa errada. A gente precisa entender e tem ferramentas e profissionais para isso. Não dá para delegar a sua vida e o seu futuro para o chat GPT. Tá bem, pessoal? Então, sim, fica um ponto aqui bastante interessante e que eu adiciono com frequência e o que seria se nada acontecesse? Porque muitas pessoas estão buscando, desejando uma transformação, estão desejando uma virada de chave. E o que é pior de nada acontecer? E você continuar com aquele desejo, com aquele sonho, com aquela angústia. Então, pensem nisso, né? Porque às vezes não tomar uma decisão, ele vai te manter num estado ali inerte, que é o que está te gerando um grande gatilho, uma grande ansiedade e você não está agindo como deveria. E aí vamos falar então do momento da viagem? Vamos falar dessa virada aqui? Porque aí gera outra fase da ansiedade. outra fase da ansiedade. Como que foi essa mudança? Porque você estava empreendendo, você tinha uma equipe, uma empresa, a vida estava estável, tudo bonitinho, né? Então, de repente, passaportes na mão, você e Israel, subindo no avião rumo a Portugal. E aí? Loucura, tá? Porque, assim, aquela coisa de desfazer o apartamento, vende tudo, detalhes, né? Depois eu me tornei uma pessoa mais minimalista, porque eu achava que eu não tinha tantas coisas, tá? Ah, legal. Na hora que você começa a encaixotar, você fala, meu Deus, de onde saiu tanta coisa? Então, aquela coisa assim, ok, entrega o apartamento, faz isso, faz aquilo, mas vamos. Eu lembro que a gente sentou no avião tão exausto que às 10 horas de voo, eu dormi, Marina. Eu vim, Você é uma criança. eu acordei exatamente com a aeromoça chamando, falando que tinha chegado. Nossa, De tão beleza, cansada hein? que eu tava. Foi a melhor viagem que eu já fiz, né? E aí chegamos aqui em Portugal, e aí a importância do planejamento da estrutura, né? Nós contratamos um serviço de relocation, que é aquele pessoal que agiliza tudo. O apartamento, a casa O pra apartamento já era mobiliado, já tinha luz, gás, telefone, internet. Era chegar, colocar malinha, se adaptar e morar. Então isso economizou uma energia, um tempo que assim impagáveis, né? impagável, que de outras pessoas, né? Que você vai conversando, você vai conhecendo. Claro que cada um tem o seu estilo e enfim. Mas eu sou assim. Se eu puder economizar tempo e energia, estarei lá eu. Enfim, e aí eu lembro que teve a primeira semana e depois teve aquele encontro aqui de boas-vindas. Aí chegamos e aí a gente se encontrou todo mundo no presencial, né? Você estava no encontro presencial, Sim. eu lembro.
Teve um encontro presencial, e aí eu lembro, tipo, do network, de conhecer as pessoas e perguntar como foi pra você, onde você tá morando, onde você tá estudando, enfim. E aí já encontrei as pessoas da Maia, né? Aí já fez os amigos iniciais também, já foi ali trocando telefone. Já foi trocando telefone, já foi perguntando, ai, como que são as provas, e me conta isso, e me conta aquilo, enfim. A importância de você se abrir também para o novo e para as pessoas que você vai conhecer. E aí a gente já fez um grupo e foi se comunicando, enfim. E aí foi o quê? Finalzinho de agosto, setembro, né? Que nós chegamos. E ok, aí final do verão, outono, quando chegou o inverno, minha gente. Olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Assim, tem gente que ama, né, Marina? Tem gente que super se identifica e é meu mundo, me vejo aqui. Adoro. Não é o meu caso, tá? O meu também. Porque não. Lembra que eu sou de Fortaleza. Lá faz sol 365 dias do ano. Exato. Então, em São Paulo, assim, tem, né, ali um inverninho e tal, mas dá para usar um cachecol 2 dias, né? Exatamente. Tem uma luz ali, um negócio, né? E aí eu comecei a, assim, não querer mais sair de casa, porque dava muito trabalho, aí chuva, aí, né, mas tinha que ir pra faculdade. E aí eu fui entender na pele, porque é uma coisa é você estudar teoricamente. Super. Outra coisa é você vivenciar, experienciar aquela coisa da depressão do inverno. Gente, né? é real, né? É real. E aí junta também que um ponto importante, o inverno aqui, ele é na virada do ano, no fim do ano. Então a gente junta um momento em que você chegou aqui em setembro, aí você viveu uma euforia do modo turista. Do modo turista. Uhum. Aí você vai para um pico de dopamina 24 horas. Uhum. Aí de repente começa a cair, e a temperatura cai junto. Vai caindo. Aí a ficha cai. Essa ficha cai normalmente no Natal. No Natal. E a outra ficha cai no Réveillon. Sim. E aí chega janeiro, ano novo. Aí vem o pico e, gente, tá tudo calculado. Então, nesse momento, assim, ó, se você não tá fazendo terapia, você tem que fazer. Você tem que procurar, tá? Você tem que procurar. Vai ficar meus contatos aí. Vamos conversar. Exato. Vamos conversar. Porque, assim, Marina, é isso que você falou da curva que se faz, né? E aí eu lembro que eu comecei a me questionar. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu não devia ter esperado? Gente, ai, porque, meu Deus, maluca, foi uma decisão. Foi uma decisão impulsiva, sendo que foi um ano de planejamento, né? Mas na minha cabeça, enfim. E aí comecei a questionar muitas coisas, tipo, nossa, aí você começa a achar defeito onde não tem, sabe? E então, assim, tem uma baixa ali no inverno, pra mim foi muito difícil. Então, os dias sem sol, pra mim, eram assim, tipo, as semanas sem você ver a luz do sol. Então, né, aquilo ali mexeu no meu humor, no apetite. E aí tava fazendo terapia, continuei o processo. E aí fui na Nutri, que eu falei, deve estar faltando alguma vitamina aqui, né? Aí eu fiz reposição de algumas vitaminas, enfim. E ali fui. E aí eu não estava fazendo nenhum tipo de esporte ou algo com o corpo. Ah, importante, né? E aí eu lembrei, tipo, preciso. Aí fui pra academia, foi quando eu comecei mesmo a corrida pra valer, né? Janeiro aí de 2025. E aí aquilo foi fazendo com que eu sobrevivesse aqueles meses do inverno. E aí minha expectativa era a primavera. Não, porque vai chegar a primavera e eu vou contar os dias pra primavera. Gente, chove também na primavera, tá? Não é como se o sol aparecesse e agora é verão. Ah, mas ainda que mas dá uma amenizada. Bem boa, vai a primavera. É que você só tá um ano aqui, não. Gente, ó, depois de um ano, você vai entender que primavera é maravilhoso, não é ruim, não. E aí minha expectativa era que... Aí, assim, melhora gradativamente a coisa, mas você se questiona. E aí, por isso que eu trabalho muito, assim, nas consultas, nos papos que eu tenho, nas trocas,
você tem que ter um motivo muito solidificado na sua cabeça, o seu motivo para você emigrar, para você estudar fora. Porque nesses momentos de baixa, é isso que vai te segurar. Se o seu motivo for fraco, ou se for porque minha mãe quer, porque o meu pai sempre quis que eu estudasse fora, porque uma amiga foi e falou que é bom e eu vou também, não vai te segurar. Não vai, porque na primeira dificuldade você vai falar, ai, lá era mais confortável, aí você começa as comparações. Claro. Porque lá no Brasil a comida, porque lá no Brasil... E aí uma coisa que eu fui descobrindo no meu processo terapêutico que é assim, você tem que fazer uma negociação, né? Ok, tinham coisas boas lá, mas algo te incomodou para você sair. E é importante você lembrar disso. Exatamente. Voltar nisso, porque é muito lindo você voltar e falar assim, ai, aquilo lá era maravilhoso. Era maravilhoso. Mas alguma coisa te fez sair de lá. Alguma coisa te fez sair. Que eram os seus incômodos. E acho que tentar uma integração na cultura, porque eu percebo que algumas pessoas também se isolam ou ficam dentro da comunidade brasileira e não se permite vivenciar, conhecer um restaurante português, fazer amizades, né? Conhecer lugares, porque você vai se sentir um pouquinho pertencente. Não totalmente, mas um pouquinho pertencente. Isso vai diminuir um pouco essa sensação da depressão do inverno, né? Então são pequenas estratégias, mas que são necessárias. Exato. Então, nessa experiência, tá compartilhando um pouco, porque você, olhando num contexto, Josi, você está há 1 ano. E 1 ano ainda meio que é muito descoberta. Você passou todas as estações, mas ali... E você ainda, 1 ano ainda é bastante pouco. E para que a gente construa relações, gente, no mínimo 2 anos, para você ter ali uma dinâmica, ter um círculo. E o que vai ser muito importante, então, na nossa experiência também, o você vir com um propósito e com um projeto de vida, ele também te trouxe conexões, que foi ali um contexto de você estudar ou de você estar trabalhando. Então você já, primeiro, se obriga a entrar numa rotina. Sim. Você se obriga a sair de casa. Você se obriga a falar e a interagir com pessoas. Você se inscrever, que nem eu falei, nossa, saiu um sol, eu vou pra praia. Então, brincadeiras à parte, mas é fato, não importa que tá ali 10 graus. Saiu um sol, parou de chover, a gente vai pra praia. Então, praticar um esporte, interagir com pessoas. Então, se a gente não sair da nossa zona de conforto, a gente vai continuar no Netflix. Sim. E a gente vai continuar sem progredir e temos que tirar proveito desse avatar que Deus nos deu na Terra e usufruir dele, né? Então, e fazer alguma coisa produtiva, né? Exatamente, total. Que legal. E nessa jornada, vamos agora olhar você há 1 ano já de trajetória, 1 ano e pouco, 1 ano e meio praticamente. Sim. Como é que você se sente emocionalmente hoje? O que mudou? O que você se conheceu? Olha, eu acho que tem uma Josi antes e depois. Todo mundo falava isso, tipo assim, porque eu sou um antes e depois da migração, né? Minha identidade mudou, minha autoestima mudou. E eu ficava assim, tá, eu tinha uma dimensão, mas aquela coisa, uma coisa é na teoria, outra coisa é a vivência. E aí eu assim, teve uma transição, eu era uma pessoa tímida, introspectiva, passei a ser uma pessoa, né, que se comunica. Então acho que tem a diferença dos perfis também, né? Alguém que é mais introspectivo e tímido tem mais essa coisa de criar amizades. Eu já sou aquela pessoa que chega e pergunta, o que você faz? Vamos conversar, vamos tomar um café. E ali eu vou criando minhas redes, né? Uhum. Então acho que mudou isso de me abrir para o novo, para outras culturas, né? Conheci uma menina da China, uma menina indiana. Assim, você tem contato com outros países que no Brasil é mais difícil de você conseguir, né? Dentro da universidade. Por isso a importância de estar dentro da universidade ou no trabalho, que eu acho que você se integra melhor. E aí eu comecei a, com certeza, ter mais resiliência.
Resiliência, assim, dos problemas, da espera. Minha relação com o tempo hoje é outra, das Ótimo coisas ponto. acontecerem. Porque antes aquele aceleramento de tipo assim, não, mas eu quero que aconteça rápido. Eu quero que seja em um mês, eu quero que seja já. Por quê? Porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance, então logo o resultado tem que ser positivo. E não é imediato. bem assim. Exatamente. Então, quando as questões burocráticas, por exemplo, né, lá do agendamento da AMA, da autorização de residência, que é um processo, tem que esperar, você faz o que está no seu alcance e você vai vivendo. Sim, atrapalha muito a vida, muitas vezes você não pode fazer várias coisas porque não tem autorização, mas esse processo e outras coisas foram me ensinando muito isso da resiliência e de saber que eu sempre posso me reinventar. Ótimo. De que eu posso recomeçar quantas vezes for necessário. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas eu acho que é um aprendizado para a vida, né? De você conseguir se reinventar, de você conseguir ser criativa em soluções que antes demoraria muito tempo para você encontrar, né? Acho que essa foi a principal mudança para mim, assim, a nível pessoal mesmo. Um aprendizado, né? E se você tivesse continuado lá onde você está, você tinha aprendido isso? Nessa velocidade? Com certeza não. Porque é aquela coisa, a zona de conforto estava tudo estável. Conhecia as pessoas, tinha contato, era uma vida confortável, não tinha grandes desafios, mas provavelmente ia ficar ali, ia ser isso, né? Tinha alguns incômodos, mas acho que algumas pessoas fazem essa pergunta: e se você pudesse voltar no tempo, você faria de novo? É isso que eu ia te falar, e aí? Alguns meses atrás eu diria que não, mas hoje sim, eu faria. Você perde algumas coisas, mas você ganha outras, né? E aí são coisas, como posso dizer, existenciais. Não são coisas... Sim, você pode ganhar coisas materiais também, poder de compra, isso que para algumas pessoas é importante, mas eu acho que essa perspectiva de vida, você criar uma nova filosofia, um jeito de viver. Porque é aquilo, né, minha gente? A nossa expectativa de vida é uns 80 e poucos anos, 90, se bem, né, bem vivido. E aí você ficar esperando, você ficar vivendo uma vida que não faz mais sentido para você, porque você tem medo, o medo vai existir, né? Mas aquela coisa que eu falei no início, apesar do medo, vai, enfrenta, né? Porque depois você vai ver que a transformação, ela vale a pena. Eu vou puxar um outro ponto também, Josi. Você falou algo bastante importante, né? A gente está com uma expectativa de vida cada vez maior. Hoje é normal alguém chegar aos seus 80 anos. Você tem ali a tecnologia que a gente falava, né? Da farmacêutica, alimentos, conhecimento, a ciência ali desenvolvendo. E graças a Deus tem ali muita gente ainda que quer estudar e que está investindo os seus neurônios em melhorar a nossa vida. Mas muitas vezes a gente fica postergando decisões, postergando coisas e esquece que hoje a gente está aqui e a gente acha que amanhã a gente vai acordar. Eu acho que é importante a gente lembrar que nada garante que amanhã a gente esteja aqui. Então, assim, uma coisa é uma expectativa, mas eu vou o quê? Esperar, ficar só vivendo na expectativa, deixar para o amanhã algo que eu posso fazer hoje? Você não sabe se amanhã você vai estar aqui. E é muito ousado a gente acreditar e confiar que amanhã temos certeza que estaremos aqui. Então, não sabemos. E podemos não estar, como muitas pessoas do dia para a noite se surpreendem com notícias maravilhosas, com mudanças. Então, não temos controle na nossa vida. Então, gente, vivam hoje. Se você está com essa vontade e se você tem algum desejo de realizar um projeto de vida, realizar algo, não espere porque amanhã pode não existir. Fica o spoiler aqui. A vida é imprevisível. Exatamente. E me conta aqui, me fala aqui de abertura de mente, de oportunidade. O que você
ampliou aqui a sua perspectiva pessoal, profissional? O que você agora, estando de fora, consegue enxergar de oportunidades, Josi? Sim. Teve também uma clareza para mim sobre a diferença da psicologia no Brasil e a psicologia aqui em Ótimo. Portugal. Eh, o nosso conselho de psicologia no Brasil, ele foi criado, eu posso estar errada, tá? Em mais ou menos ali 1970, 60 e Uhum. pouco. Então a gente tem uma trajetória da carreira de psicologia já muito consolidada. Aqui em Portugal, o conselho foi criado em 2001, se eu não me engano, ou 2011, não sei, o editor pode colocar aí. Boa. Vamos colocar Coloca aqui a aí. informação. Então, assim, são muitos anos de diferença da psicologia enquanto ciência, enquanto profissão, dentro da área da saúde. Então, aqui em Portugal, eles estão ainda nessa fase de lutar para se legitimar enquanto ciência, enquanto profissão. Então, os estudos são muito voltados aí, para quem é da área da psicologia vai entender, para a terapia cognitivo-comportamental, né, psicologia baseada em evidências, o que é ótimo. Mas falta um pouco da diversidade das outras abordagens, né, porque o ser humano é muito complexo. Para a gente reduzir e achar que compreende toda essa complexidade em apenas uma linha de pensamento, né, uma abordagem. Enfim, e disso eu senti falta. Sim. Aqui tem a diferença, né, que eles fazem 3 anos de licenciatura e depois os 2 de mestrado. E lá a gente, os 5 anos da graduação, e depois muitos fazem especialização e tudo mais. Então comecei a entender essa diferença. Nossa, o mercado aqui é assim. As pessoas, né, como no Brasil a terapia hoje, acho que já foi muito essa coisa do preconceito, de que só faz terapia quem é louco, de que, né, das pessoas terem vergonha de falar que fazem terapia. Acho que isso foi sendo desconstruído ao longo do tempo. E aqui, infelizmente, ainda tem um pouco dessa cultura Ainda de tem que... isso? Você sentiu que está um Sim, eu pouquinho senti atrás que isso? um pouco do público, da população portuguesa mesmo, eles ainda estão trabalhando com essa questão da psicoeducação, de explicar sobre inteligência emocional e tudo mais. Então percebi essa diferença, isso começou a me abrir, né, possibilidades, a mente, tipo, olha, áreas de atuação que eu não conhecia também no mestrado, eu passei a conhecer que a minha abordagem queridinha agora, que é a terapia focada nas emoções. Ah, que legal! Eu conheci na Universidade da Maia, né? Uma professora excelentíssima, a professora Carla Cunha, referência na área. Então eu passei a estudar coisas novas também, porque antes, no começo, eu ficava muito comparando, porque lá é assim, porque aqui é, né? Até você passar essa transição e achar, tipo, não, o que tem de novo aqui? Como que eles fazem? Essa curiosidade que foi essencial. Então, a partir daí foi que surgiu mesmo a minha linha de pesquisa, inclusive do mestrado, que é sobre identidade e autoestima de mulheres brasileiras migrantes. Legal! No mundo, não só em Portugal, mas no mundo. Porque o meu questionamento é: como que se dá essa reconstrução da identidade da mulher brasileira quando ela imigra, quando ela passa a morar em outro país? Que aspectos que mudam? A autoestima aumenta, diminui, oscila? Enfim, que tipo de referência que essa mulher passa a construir? Tem a questão dos estereótipos da mulher brasileira. Então, tudo isso eu estou indo a fundo na minha dissertação de mestrado, né? No final aí a gente vai deixar o questionário. Isso, para quem pessoal, quiser. ajudem aqui, temos o link, o QR Code que você pode ver aqui, colabore. Colabora, por favor, ajuda uma pesquisadora brasileira a continuar aí sua formação. Então foi um pouco disso, assim, aí eu passei a ver um pouco essa visão e aprofundar mais nessa área da imigração voltada para mulheres, né? Porque tem muitas mudanças. E aí é aquilo, uma coisa é você escutar os relatos, a prática, mas outra coisa é você ter um método científico e você realmente analisar aquilo a fundo. Então foi um pouco disso tudo junto e misturado. Que legal, que legal. E agora você vai para uma nova fase, você está fechando um ciclo de maturidade dentro da imigração em Portugal
E agora, qual que é a nova jornada aqui, o novo projeto aqui da Josi? Pois é, gente. Aí minha vida deu um plot twist. Parece uma novela, né? Mas não é, só minha vida acontecendo. A gente vai ter que gravar o próximo episódio daqui a um ano, aí a gente decide aonde, porque aí vai ter muita atualização. Não, olha, Marina, é sério, agora eu parei de mudar, gente. Gente, em um ano, quanta coisa mudou na sua vida, hein? Muita coisa, se parar pra pensar, eu falo, meu Deus do céu, que loucura. Parece que você viveu 5 anos em um, né? Em um, exatamente. Porque o que acontece, né? Eu falei pra vocês, sou casada e tudo mais. E o meu marido sempre teve, ele é da área de TI. Mas ele sempre teve um desejo de estudar medicina. Então, teve uma época, em 2011, que ele ia estudar medicina em Cuba, mas não deu certo, foi a época lá que o Fidel Castro caiu, o regime, enfim. Não teve mais convênio com a faculdade, não deu certo, ele foi fazer TI, a vida seguiu, fez carreira, né, deslanchou aí na área e tal, porém sempre com aquele desejo. E aí acho que ele me vendo empolgada com o mestrado, de voltar a estudar, de voltar a pesquisar, ele também começou a ver possibilidades. Legal. Né? E eu lembro até que teve um diálogo aí com a Academy sobre fazer medicina aqui em Portugal, as vias, né? Como que era, como que não era, enfim. E a gente começou a pesquisar sobre medicina em diversos países. A ideia não era mudar ainda, tá? Eis que surge a Argentina na nossa vida. A gente descobriu que, né, medicina na Argentina é muito consolidada. Eles têm, acho que, 3 prêmios Nobel aí de medicina. É uma formação excelente. E aí nós descobrimos que o acesso lá é fácil, entre aspas. Era né? viável. É viável, exatamente. Era viável. Então, a questão do espanhol, ele tinha um espanhol. Pô, o idioma não é uma barreira, então vamos construir, vamos ver o que dá isso aí. Em um breve resumo, do nada saltou de continente de novo. Do nada voltamos para a América do Sul. E aí deu tudo certo, ele passou, né? Está matriculado, está cursando medicina agora. E a gente, na Argentina, estamos morando em Buenos Aires atualmente. Eu tô vindo para Portugal para terminar o mestrado, mas moramos em Buenos Aires. Nem Fortaleza, nem São Paulo, nem Brasília. Nem Fortaleza, nem São Paulo, nem Brasília. Outro país. E, gente, uma coisa curiosa, né? Eu, nesse meu desprendimento de vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Quando eu aceitei, eu falei, não, vamos, eu te apoio, porque a minha clínica é 100% online, eu trabalho de qualquer lugar. Vamos fazer essa transição, te apoio. Eu lembrei, eu não falo espanhol. Apenas um detalhe, né? Eu tenho inglês, português, mas espanhol eu não falo. E aí eu falei, eu aprendo. Exato. A importância da resiliência construída na primeira migração. Porque a gente pensou nisso, se fosse de São Paulo direto para Buenos Aires, esquece, a gente não ia fazer essa aventura. Né? Mas como a gente já estava com esse movimento de resiliência, de se reinventar, de recomeçar, fomos, né, rumo aí à Argentina. Partiu Buenos Aires, saímos do modo pastel de Belém, nata para empanadas e alfajores. Alfajor. Sim. Maravilha, maravilha. E agora, então, fechando esse ciclo, essa fase agora que se consolida, uma nova Josi ali começa numa fase da temporada 3 da vida. Temporada 3, sim. Né? Já passamos por várias temporadas. E, Josi, eu queria saber aqui um pouquinho, dentro do apoio que a gente pôde oferecer para vocês, que a Academy CV proporcionou, foi algo que somou, ajudou? O que você entendeu ali que para você foi um ponto ali de diferencial ou que fez a diferença em auxiliar nesse projeto? Pronto. Como eu falei no início, né? Procurei no Google, fui ver o que tinha de material, site, depoimentos, aquela coisa toda. O que fez muita diferença para mim foi o acolhimento mesmo, inicial ali. Tipo, falar, olha, você tem esse plano de migração, eu vou te explicar um pouco como as coisas funcionam, porque uma coisa é a expectativa, outra é a realidade, né? Então, a Academy ter me explicado como as coisas funcionam,
todo o processo assim muito detalhado de documento, facilita a vida, né? Porque olha, existe um modelo, procura assim, faz desse jeito. Então todo esse direcionamento para mim fez muita diferença. A parte de revalidação aqui em Portugal também, né? De explicar todos os processos, onde vai, o que é a taxa, para que serve, fez muita diferença e eu acho que esse apoio que não é só um serviço técnico. Eu acho que esse é o grande diferencial da Academy, que não é só um serviço técnico, mas é um apoio de estar junto mesmo, para questões que inclusive fogem aí da parte burocrática, da parte, né, que estaria ali em contrato. Então, essa integração, esse direcionamento de documentação e o tratamento com as meninas, com a equipe de atendimento, sempre muito gentis, muito educadas, muito esclarecedoras, né? Até quando a gente liga ali no desespero, esse documento, a faculdade mandou um que não tá igual, meu Deus, me ajuda, agora nada vai dar certo. E as meninas, calma, né? Vamos recalcular a rota, enfim. Acho que todo esse combo, para mim, fez muita diferença, com certeza. Que legal. E Josi, a gente poderia ficar aqui semanas conversando, né? Horas, porque tem assunto que não acaba mais, mas verdade. Felizmente a gente tem que deixar algo para o próximo episódio, para a gente guardar para a próxima temporada. Verdade. E estou muito feliz de acompanhar essa trajetória, a sua e do seu esposo também, que está galgando o seu propósito de vida, que começa um ciclo novo. Desejo a vocês tudo de mais maravilhoso, que assim... muitas bênçãos continuem ali. Amém. No caminho, na vida de vocês, que vocês são pessoas muito iluminadas e que continuem ajudando também muitas pessoas e muitas famílias que precisam de um apoio de profissionais e de amigos como vocês. E espero poder acompanhar e seguir acompanhando essa trajetória para a vida, que é daqui para a vida. Sim. Total. E que a gente possa se ver em muitos lugares, contar sim. muitas histórias e que cada hora a gente vai estar celebrando uma descoberta nova. Diferente. Sim. Olha, eu não tenho planos de me mudar da Argentina tão cedo, tá? Eu espero que nada aconteça, que eu fique lá os 6 anos, né, da faculdade de medicina, me integre na cultura, aprenda o espanhol e tudo isso. Mas se tiver outro capítulo, outra temporada, com certeza eu voltarei aqui para contar para vocês cenas dos próximos capítulos. Que legal. Josi, para que o pessoal que gostou, que queira te acompanhar, ou quem está precisando de um apoio psicológico, conta aqui pra gente como o pessoal pode te encontrar. Bom, tem um Instagram que é o Psicóloga Josi Miranda, tudo junto. Tem um canal no YouTube que assim, eu vou fazendo conforme eu consigo tempo e o canal mistura um pouco coisas de imigração, coisas de turismo, aí de vez em quando eu falo sobre os desafios da imigração, questões de ansiedade, enfim, é um mix, mas também uma forma de documentar a minha trajetória, porque quando eu volto e vejo o vídeo, tipo, 1 ano atrás, quando eu estava naquela expectativa ainda em São Paulo, eu falo, meu Deus, e ter esse material é muito rico, né, para mim. Então, tem o YouTube, e tem a clínica, né, a Clínica Miranda Health, através de onde acontecem os atendimentos clínicos, para você que se interessa em fazer uma psicoterapia, conhecer, né, como que é importante, acho que para todo mundo, não só para quem vai imigrar, mas para o autoconhecimento, para a inteligência emocional, né, que hoje é o principal diferencial, tanto nas relações como no mercado de trabalho, né, porque competência técnica a gente ensina. Exato. Mas inteligência emocional é algo que a pessoa tem que desenvolver ali. Então, através do site da clínica, você pode marcar uma sessão, bater um papo ali. E são esses os canais de me encontrar. Por favor, se você puder, responda. Se você for uma mulher brasileira, imigrante, o critério é ser uma mulher brasileira, imigrante, maior de 18 anos e que tenha morado pelo menos 1 ano fora do Brasil, em qualquer país do mundo. Vai ficar aqui o QR Code e também o link. Responde lá, vai ajudar muito a psicologia a criar protocolos de atendimento, né, a pensar em intervenções para mulheres brasileiras, vai ajudar na minha pesquisa. E é isso. Fechadíssimo, minha querida. Gente,
Aquele abraço para todo mundo. Obrigada. Adorei aqui estar contigo, Josi. É muito bom sempre estar vendo você e ver você prosperar e atingir todos os desejos que vocês têm. E, gente, curtam, compartilhem, mande para aquela amiga que está ali precisando de um empurrãozinho, aquele amigo que está com aquele projeto guardado na gaveta, quer conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui da Academy CV, acesse aqui embaixo os nossos contatos, fale com a nossa equipe e bora começar um ano diferente, um pouquinho mais ousado, porque se você quer viver o novo, se dê essa oportunidade, tá bom? Um beijo. É isso, gente. Beijo. Tchau, Obrigada tchau. a todos. Josi, obrigada, querida. Marina. Tamo Amei. juntas.